Alô, galera goiana, alô, galera colorada, alô, galera atleticana, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Esse vídeo eu gostaria de falar sobre as campanhas, claro, de Atlético e Vila Nova, mas destacar um ponto que, ao meu ver, é o ponto fundamental para essa discrepância, para essa diferença entre a campanha das duas equipes. Logo depois da nossa vinheta de abertura, eu trago os detalhes para vocês. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade que é totalmente dedicada ao futebol goiano. Deixe um like aí para prestigiar o nosso trabalho. Se você quiser também, fique completamente à vontade para fazer o seu comentário, mande a sua pergunta, mande a sua observação, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, papelaria, bijuterias, calçados e utensílios para cama, mesa e banho. A loja da Lutei fica ali na Avenida Ubaldina Naves de Brito, ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. No Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner. No WhatsApp, 99402-7562. Bem, a tabela de classificação, claro, você torcedor deve estar bem por dentro, né? Mas vamos mostrar aqui, né? Hoje a gente vê o Vila Nova com 16 jogos, né? Restam 3 rodadas para o final do primeiro turno. O primeiro turno, na verdade, é só uma citação simbólica, né? Nós estamos chegando à metade da competição. Daqui 3 rodadas estaremos na metade da competição. Então, o Vila Nova é o líder, 34 pontos, como aparece aí nesta tabela. Em 11º, né, aqui, ó, mostrando o mouse aqui, está a equipe do Atlético com 23 pontos. Então, 34 pontos para o Vila em primeiro lugar, 23 pontos para o Atlético em 11º. A equipe rubro-negra tem 48% de aproveitamento, enquanto os colorados têm 71% de aproveitamento, ou seja, 23% a mais do que o Atlético. Mas eu quero destacar aqui, o que ao meu ver é o ponto-chave para essa diferença entre as campanhas das duas equipes. Lógico que a gente pode entrar aqui no quesito planejamento, contratação, formação do elenco e várias outras variáveis possíveis, né, e que com certeza todas elas têm algum tipo de impacto nessa classificação, nessa diferença de pontuação. Mas eu queria destacar o ponto que, ao meu ver, é o ponto-chave. Vou trazer aqui os dados para a gente fazer um comparativo. Aí está. Esse é um comparativo pontos, certo? O Atlético tem 23 pontos, o Vila Nova 34. Gols Pro, o Atlético tem 20, o Vila Nova tem 21. Gols contra, o Atlético tem 24, o Vila Nova tem 5. Ponto por gol. Deixa eu até explicar isso aqui para você, internauta. Como é que eu considerei? As equipes entram em campo com 1 ponto, correto? Quando o jogo começa, cada time no 0-0 ali tem 1 ponto. Então, eu fiz uma conta do que os times conquistaram, né? O que eles ganharam além deste 1 ponto a cada jogo. E quanto que cada gol rendeu de ponto para esse time. Para o Atlético, excetuando esse ponto que o time já entrou em campo com ele, cada gol no Atlético, cada gol que o Atlético fez, rendeu ao clube 0,2 pontos por jogo. Para o Vila Nova, 0,85 ponto por gol, certo? Então, cada gol rendeu isso ao time. Ao Atlético, cada gol valeu 0,2. Para o Vila Nova, cada gol valeu 0,85, ou seja, 4 vezes mais do que para o Atlético. A colocação neste momento, 11º para o Atlético, 1º para o Vila, e as chances de acesso, estes dados são da Universidade Federal de Minas Gerais,
o Atlético tem 6,9%, o Vila Nova tem 76,2%, há uma diferença aí de quase 70%, correto? Então, o ponto-chave que eu queria destacar aqui é o desempenho defensivo das equipes. A grande diferença nas campanhas de Atlético e Vila neste momento é o desempenho defensivo. O Atlético tem um ataque muito próximo, com um rendimento muito próximo ao ataque do Vila, 20-21. Agora, onde está a diferença para a pontuação é nos gols sofridos. Enquanto o Vila Nova tem a melhor defesa da Série B, com 5 gols sofridos, o Atlético tem até agora a segunda pior defesa da Série B, com 24 gols sofridos, ao lado de mais 3 ou 4 times que também sofreram 24 gols. A pior defesa é a do Londrina, que sofreu 26. Então, este é o ponto-chave, né? Este é o ponto crucial. E por que eu destaco esse ponto crucial? Porque eu penso que o Atlético precisa atacar, no caso o Atlético é quem tem que correr atrás, não só do Vila, mas das demais equipes que estão na parte de cima da tabela. O Atlético precisa atacar o seu ponto crucial. Aí esse atacar pode ser com contratações, que eu penso que são necessárias, com melhoria do trabalho defensivo através da comissão técnica. O Atlético precisa aprimorar e de maneira urgente, sob pena de não conseguir brigar pelo acesso, o seu sistema defensivo. Você não vai chegar a lugar nenhum numa Série B, lugar nenhum que eu falo é ao acesso, tendo a segunda pior defesa do campeonato. Com defesa de Z4, ninguém constrói boa campanha. E o Atlético hoje tem uma defesa de Z4. O Atlético tem um ataque que é o quinto melhor da competição, ou seja, está bem pertinho do G4, mas tem a quinta pior defesa. Até trouxe aquele comparativo aqui para vocês da questão do quanto vale o gol. A cada gol que o Atlético faz, ou seja, o Atlético precisa de 5 gols para ganhar um ponto. 5 gols para ganhar um ponto. O Atlético já entra em campo com um ponto. Para ganhar outro ponto, o Atlético precisa de 5 gols. É um número muito alto. Enquanto o Vila, a cada gol dele, gera 0,85 pontos, ou seja, cada gol do Vila já vale quase um ponto, além daquele que ele já entra em campo com ele. Então, por aí, a gente vê uma diferença muito clara. O quanto o desempenho defensivo impacta em tudo, porque o Atlético tem que ficar fazendo gols para compensar o péssimo desempenho defensivo. O Vila Nova, com um gol, muitas das vezes ele vence o jogo. Ele fez um gol, ganhou do Juventude. Fez só um gol no jogo, ganhou do Ituano. Fez só um gol no jogo, ganhou do Tombense. Fez só um gol no jogo, ganhou da Chapecoense. Fez só um gol no jogo, ganhou do Vitória. Tá vendo? Todas as partidas por placares mínimos. E ainda fez um gol, empatou com o Atlético, fez um gol, empatou com o Mirassol. Então o Vila não, entre aspas, né, não desperdiça gols. Os gols do Vila todos valem pontos. Não teve nenhum jogo que o Vila fez gol e não pontuou. Já o Atlético, às vezes, faz gols e não vence os jogos. Fez 3 contra o Sampaio Corrêa, empatou. Fez 2 contra o Novo Horizontino, empatou. Precisou de fazer 3 para vencer o Vitória. Tá vendo? A demanda é muito grande para o sistema de ataque. E essa demanda é grande por conta do péssimo desempenho defensivo. Lógico que isso talvez possa parecer uma obviedade, mas o Atlético, que vem com um sistema defensivo já de algum tempo, é esse ponto que o Atlético tem que atacar. Tem que atacar quando contrata um treinador, tem que atacar quando contrata jogadores, tem que atacar quando treina o time para um jogo. Por sua vez, o Vila é a questão de manter. Se o Vila conseguir manter esse desempenho defensivo, fatalmente ele estará na Série A. Mesmo que talvez suba um pouco essa média, porque a média é muito baixa e muito difícil manter uma média tão baixa assim por um campeonato inteiro. Afinal, já estamos caminhando para o final do primeiro turno e o Vila tomou 5 gols. Mas se o Vila conseguir manter essa média abaixo de um gol, né, a média ali de meio gol por jogo, que seja, o Vila fatalmente estará na Série A, tá bem?
Então você, torcedor, você internauta que acompanhou esse vídeo, fique à vontade aí para fazer a sua explanação, para fazer a sua colocação. Ela é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.